Minha amiga e meu amigo, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, deu uma entrevista para a revista Veja, que teve circulação nesse dia 10 de novembro de 2024. O assunto não poderia ser outro: política e sucessão presidencial. Segundo ele estava com o seu nome à avaliação para presidente 2026, mas que, diante do baixo desempenho que ele teve em Minas Gerais, nesta última eleição, ele vê o caminho para a presidência um pouco mais difícil. Na verdade, o Romeu Zema, ele não conseguiu fazer o seu candidato na capital, Belo Horizonte, e ainda perdeu em várias outras cidades importantes daquele estado. Ou seja, foi um verdadeiro fracasso. Em face disso, ele entende que o caminho para ele se tornou bem mais difícil rumo à presidência da República. Agora eu estava aqui analisando nomes como Zema, de Minas Gerais, Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná. Os três estão num segundo mandato em término da governança. E geralmente são os nomes que são ventilados juntamente com o do Tarcísio. Geralmente esses nomes são ventilados quando a discussão é eleição para presidente 2026, representantes da direita conservadora. Vamos lá. A direita não tem dono, é bem verdade. Inclusive o Zé falou isso, que a direita não tem dono. A direita tem líder. E tem. O líder chama Jair Messias Bolsonaro. O candidato da direita em 2026 chama-se Jair Messias Bolsonaro. Para 2026 nós temos dois planos: o plano A e o plano B. O plano A é disputar a eleição para presidente com Bolsonaro. Já o plano B é o plano A. Entendeu ou quer que eu explique? Eu tenho um profundo respeito por nomes como Zema, Caiado, Ratinho, Tarcísio. Acho grandes lideranças, mas não são lideranças nacionais. São lideranças locais, quando muito regional. São lideranças locais, quando muito regional. Se eu for falar para você, se eu perguntar aí para você não, força de expressão, se eu perguntar para um cidadão comum se ele já ouviu falar em Ratinho Júnior, ele vai pensar que é o Mickey, ou até mesmo aquele ratinho desanimado Tom e Jerry. Zema é uma figura conhecida, relativamente conhecida, no Sudeste e no estado dele, Minas Gerais. Caiado é uma liderança nacional, está na política há 1000 anos. Não é, aliás, é uma liderança regional, não é uma liderança nacional. Se você chegar em alguns cantos do país e perguntar quem é Caiado, ninguém vai saber. Já Bolsonaro não. Bolsonaro é a única, juntamente, aliás, única não. Doa a quem doer, essa é a verdade. Liderança nacional no Brasil só tem duas. Primeiro, Bolsonaro. Segundo, Lula. Bolsonaro numa crescente, Lula em um processo de inanição, de derretimento. Só, não tem mais ninguém. E um grande líder nacional não se trabalha da noite para o dia. Um grande líder nacional não vai se fazer nesses 2 anos que restam. Além do mais, a política nacional já está decantada. Esquerda, direita, o eleitor já está com a sua decisão tomada, só esperando a hora para sacramentá-la. Eu entendo que, por exemplo, Tarcísio está no primeiro mandato de governador, tendo direito a concorrer mais uma eleição, a reeleição. Eu entendo que até por sabedoria
e possivelmente lealdade a Bolsonaro, ao invés de vir candidato candidato a presidente, ele vai vir candidato à reeleição por São Paulo, compromissado com a eleição de Bolsonaro em 2026. Quanto ao Zema, de Minas Gerais, Goiás, do Caiado, e Ratinho Júnior, do Paraná, se eu fosse conselheiro político desses três, eu os chamaria no canto, os orientava a conversar com Bolsonaro, celebrando a parceria com ele em que sentido? Eles viriam a senadores pelos seus estados com o compromisso de apoiar Bolsonaro presidente. Essa é a medida mais inteligente e acertada, porque se esses homens arriscarem vir candidatos de maneira aleatória a presidente de 2026, sabendo que Bolsonaro está no processo, sabe o que vai acontecer? Vão perder as eleições, porque eles não têm base, não têm massa, não têm apoio, não têm seguidores a nível nacional. E nessas eleições de 2026, são 2 vagas para senador. 2 vagas. O eleitor pode votar em 2 senadores ao mesmo tempo. Em uma parceria com Bolsonaro, o que poderia acontecer? Bolsonaro apoiaria um senador do PL e um outro, por exemplo, em Goiás, Caiado. No Paraná, um senador do PL e no Paraná apoiaria Ratinho. A mesma coisa em Minas Gerais. Se não for assim, eles correm o risco de ficar sem mandato. Essa é a verdade. Bolsonaro está muito forte, com tendência a crescer ainda mais, justamente agora com a eleição de Trump, que a direita no mundo vai ganhar robustez, vai ganhar musculatura. Então, querer remar contra o óbvio é perigoso. Talvez uma candidatura do Zema, uma candidatura do Caiado, uma candidatura do Ratinho Júnior pode atrapalhar o caminhar de Bolsonaro. Pode atrapalhar no sentido de dificultar, mas não vai atrapalhar no sentido de fazer ele perder. Porque, pelo que tudo indica, a vitória é certa. Porém, se essa costura for feita, o caminho se torna suave para esses governadores rumo ao Senado e para Bolsonaro rumo à presidência. Simples assim, não tem discussão. Bolsonaro é, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente a maior liderança nacional que existe na atualidade, com tendência a crescer assustadoramente ainda mais. Simples assim. E para finalizar, Bolsonaro presidente 2026. E 2026 é logo ali.